bem? Estamos aqui mais um podcast. Hoje estamos aqui recebendo a Catarina, né, que é especialista na parte de engenharia química. Ela vai se apresentar, mas resumindo, aquela engenharia química faz nessa parte de tratamento de água de caldeira. A gente conheceu ela através dos nossos clientes e ela vai estar falando principalmente essa parte, né, do tratamento de água numa caldeira, que a gente sabe que muitas empresas hoje não têm essa devida atenção com esse tratamento. E nós sabemos dos riscos que esses equipamentos estão expostos, né, a partir do momento que você não tem um tratamento ali eficiente. Bom, se apresentar, Catarina. Bom, eu sou Catarina, engenheira química com mestrado em tecnologia ambiental. Trabalho faz 20 anos com tratamento de água industrial, voltado tanto para a produção de vapor, né, com caldeiras, quanto parte de refrigeração. E já fiz muitos cursos a respeito de tratamento de água, estou envolvida em diversos contratos. Trabalho no Brasil inteiro, então a empresa onde eu trabalho é a Clean Water Tratamento de Água, também é uma empresa bastante consolidada, tem clientes desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. Então é mais ou menos isso daí, é o dia a dia da rotina do tratamento de água aplicado aí em caldeiras e em sistemas de resfriamento. Bacana. A empresa está desde 98 no mercado, né? Sim, desde 98, né? Começou bem pequenininho, aí foi ampliando, foi expandindo, passou para o Rio de Janeiro, passou para Minas Gerais e atualmente a gente trabalha no país todo. Temos clientes aí em quase todos os estados do Brasil. Que bacana, Catarina. E o que eu acho, né, incrível assim, que o que garante que uma empresa realmente ela faz um trabalho de excelência realmente dentro do cliente é quando ela perpetua no mercado. Sim. A empresa ela se mantém, porque você vê muitas empresas que entram muitas vezes por propósito errado, às vezes o cara quer ganhar dinheiro, quer ficar rico da noite para o dia, ele entra lá e faz um serviço de qualquer jeito e ele se mantém no mercado 5 anos, e aí, né? Então o que mostra realmente a seriedade de uma empresa, que a gente estava falando, que mostra quem vai ficar no jogo, quem não vai ficar, né? O trabalho sério, ele é realmente comprometido com o cliente, com o equipamento, né? A seriedade é o tempo que a empresa está no mercado. Exato, né? É a sustentabilidade, né? É manter sempre a transparência na comunicação com o cliente, é praticar um preço honesto, um preço justo, é entender o que o cliente precisa, né? Entender a dor do cliente e não empurrar o que a gente quer, né? Mas sim fazer o que ele precisa de fato. E ainda bem, tem dado muito certo esse trabalho, e já são aí 25 anos. 25 anos, que bacana. Eu vou estar mostrando aqui algumas fotos, né, de um sistema. Nosso bate-papo aqui é justamente sobre caldeiras, tratamento de água para caldeiras. Então, assim, se você tem clientes que tem uma caldeira dentro da sua fábrica, da sua indústria, você já vai entender o que nós estamos falando e a importância, né, desse item que é o tratamento de água. Porque nós trabalhamos tanto na área de inspeção quanto na área de manutenção. E hoje tem surgido muita manutenção para a gente nessa área de caldeiras, principalmente na questão de troca de feixe tubular, de espelhos. E qual é o principal motivo, né? O que leva você a trocar ou a substituir um feixe tubular numa caldeira? Principalmente a falta ou a má conduta do tratamento de água, né? Se o tratamento não está sendo feito da forma adequada, você acaba onerando aí a operação da sua caldeira, né? Isso. Então, assim, essa questão, essa preocupação realmente com o tratamento da água, que a gente vê, assim, em muitos casos, o cliente não dá a devida atenção, né, para esse item, que é o tratamento da água. Às vezes o cara acredita que se ele tiver ali um laudo técnico do equipamento, já está ok, já está atendendo ali as exigências dos órgãos fiscalizadores e está tudo ok. E nessa área de manutenção, assim, a gente já está nesse mercado, na parte de caldeiraria, de solda, e para você fazer realmente uma manutenção é um custo elevado. Sim. Né? Porque tem que ter um soldador qualificado, tem que ter inspetor, tem que ter todos os procedimentos de ensaios, você tem que fazer manutenção e realizar os ensaios. Então, assim, esse custo ele é alto. Né? E se você for comparar com o tratamento da água, acredita assim, há uma grande diferença.
né? É uma porcentagem muito pequena. Muito pequena, né? Então a gente estava conversando ali que hoje o sistema de tratamento de água, né, você falou ali, pode chegar no valor de 5, 6, entre 5 a 10% às vezes do valor do equipamento, né, dependendo ali o valor de um abrandador. Isso, um tratamento isso. de água nem chega próximo. Isso. Uma caldeira custa 1 milhão, 2 milhões de reais, Isso. um tratamento vai uma ordem de grandeza aí de 3 mil reais por mês. Então é infinitamente menor. Menor. Até, né? E aí quando você vai fazer uma manutenção, né, na caldeira, que assim, a gente anda dentro de muitas empresas. Poucas empresas conseguem ter ali 2 equipamentos. Então, se caso eu tiver que parar para fazer manutenção, eu continuo operando com o outro. E sabe dessa parada, né? Qual que é o prejuízo com a parada de uma caldeira? Sim. A caldeira ela é o coração de uma fábrica. Parou de gerar vapor, você não abate mais. Então, é um valor muito insignificante perto, às vezes, né, de você realmente se preocupar com isso aí. Então, assim, você que está nos assistindo, às vezes você tem um supervisor de uma empresa que tem uma caldeira dentro da sua empresa, é importante você dar essa atenção, né? Sim. Justamente essa questão do tratamento de água, para ver se realmente está sendo feito corretamente, se tem um sistema eficiente na sua caldeira, na caldeira do seu cliente, tá bom? E vou estar mostrando aqui, primeiro, né, alguns casos aqui. A Catarina vai estar falando sobre vamos falar sobre o abrandador. Certo. Um tratamento de água, para ser bem sucedido, ele se baseia num tripé de ação, né, para que você tenha um resultado eficaz. É qualidade da água, tratamento de água aplicado e a condução do tratamento de água. Se você perde um dos tripés, você desaba. Então, o primeiro ponto a ser observado é justamente a questão da qualidade da água. Dentro da água, qualquer água, pode ser a água potável que a gente usa para consumo, a água industrial, você tem diversos tipos de sais minerais dentro dela. O sal mineral mais difícil de ser tratado, né, o que mais prejudica a caldeira, é o sal de dureza, que é carbonato de cálcio. Por que ele é o mais prejudicial? Normalmente os sais, conforme a água esquenta, né, conforme a temperatura aumenta na água, esses sais eles são mais solúveis. O carbonato de cálcio não. Quanto maior a temperatura da água, menor a solubilidade dele. Menor ele deixa de ser dissolvido na água. Então, por conta disso, né, as grandes empresas fabricantes de caldeira, e inclusive a ASME também, né, a associação que controla essa questão da geração de vapor, elas instituíram que para que você entre com a água dentro da caldeira, a sua dureza tem que ser menor do que 1. Né? E você pegando qualquer água, a dureza não é menor do que 1. Ela é sempre, geralmente, maior do que 1, né? É 20, é 50, é 100, dependendo da região do país onde você está. Como o Brasil é muito grande, a qualidade da água não é uniforme, né? Depende da região onde a empresa está situada, depende de diversos fatores. Qual aquífero que atende aquela região, então são diversos fatores. Para uniformizar isso, para que toda a água entre com menos do que 1 de dureza, existe esse equipamento, que é o abrandador. Tá? O abrandador é o equipamento mais barato que existe para que se faça esse papel. Você tem, além do abrandador, você tem desmineralizador, você tem osmose reversa, que são equipamentos que também tiram a dureza da água, tiram todos os sais da água, inclusive. O abrandador não. O abrandador ele só vai trabalhar em cima da dureza, que é o principal ponto de atenção. A gente considera que toda caldeira deveria ter um abrandador junto, independente do tratamento usado, sempre independente do tratamento. É um item essencial para a caldeira. Essencial, né? Essencial. Como que o abrandador funciona? Tá? Dentro desse leito existe uma resina, que é uma areia bem fininha. E essa resina, se a gente colocar numa lente de aumento, você vai ver que ela parece uma bolinha de golfe, que ela tem vários pontinhos, assim, vários furinhos, poros. E em cada poro desse existe um íon de sódio. Quando a água com dureza, o que é dureza? É carbonato de cálcio.
Então, a água com dureza entra em contato com essa resina, ela vai jogar fora esse sódio e o cálcio vai ficar agregado na resina. Muito ordinariamente falando, tá? Muito simplificado, mas é isso que acontece. Então, o cálcio é absorvido na resina e o sódio é liberado para a água. Essa mudança, né, é por isso que chama leito de troca iônica, né? Faz com que a água entre com carbonato de cálcio e saia com carbonato de sódio. O carbonato de sódio é solúvel. Ele não tem o problema da alta temperatura que torna ele insolúvel como o de cálcio. Tá? Então, assim, muito simples, né? Simplesmente falando, é assim que funciona o abrandador. Quando não tem mais sódio para trocar com cálcio, aí é necessária a regeneração. A regeneração é feita com cloreto de sódio, com sal grosso. Ainda mais aqui no estado pecuarista, o que mais tem à disposição é sal grosso. Né? Então, é uma matéria-prima muito barata, né? De fácil manuseio, quase sem risco, e a operação também é bastante simples. Isso daí é um ponto fundamental para que você tenha sucesso no tratamento de água da caldeira. É por isso que fica aquele reservatório na lateral do abrandador, né? Sim, é a caixa de salmoura. É esse tanquinho branco. É a caixa de salmoura. Esse equipamento aqui é o que nós estávamos falando, né? Que ele pode chegar aí a uma Sim, 5%, 6% do valor do equipamento. Exato. E é raro encontrar um sistema de abrandador em caldeiras, sabe? Realmente no cliente que realmente está preocupado com o seu equipamento. E o que a gente vê muito é o tratamento mais comum que eles fazem de produto. Lá não está mostrando também aqui o que você está falando. Sim. É interessante também porque muitos profissionais, até os profissionais mesmo, eles não sabem diferenciar a questão do abrandador para um tratamento de água, né? Sim. Se tem uma bomba dosadora, está injetando um produto... Já tem o sistema. Já tem o sistema. É porque eles não se preocupam em ler o manual da caldeira, o manual do fabricante. No manual do fabricante está descrito a qualidade da água de alimentação. É igual, a gente vai comprar um carro, na verdade, a gente pensa que tem que fazer, né? Muita gente também não faz. Pegar o manual, olha, tem que ter tantas libras no pneu, eu tenho que trocar o óleo de tanto e tanto tempo, a gasolina tem que ser assim, ou o diesel tem que ser desse jeito. Tem uma especificação, né? Se você não faz de acordo com a especificação, vai durar menos. Com a caldeira é igualzinho. No manual está descrita a qualidade da água. E nessa descrição está falando, tem que ser menor do que uma dureza. O tratamento de água, ele vem depois disso daqui. Isso daqui é um pré-tratamento, é uma adequação para que você tenha, para que você obedeça ao que pede o manual. A partir daí, você também precisa de um tratamento de água, né? Porque todos os sais são incrustantes, eles são menos incrustantes que a dureza, mas todos os sais são incrustantes. Você tem questão de corrosividade, então, se você não cuidar da questão de alcalinidade ou de pH, você pode ter uma corrosão, que é tão grave quanto uma incrustação, porque você também perde o seu tubo, né? Então, independente do tratamento aplicado, precisa de um abrandador. Mas o abrandador também não substitui o tratamento de água. Isso. Tá? E esse tratamento ele pode ser feito de diversas formas, né? Existem empresas que fazem uma mistura de produtos químicos para dosar com anti-incrustante, com anticorrosivo. Existem empresas como onde eu trabalho que instalam um equipamento catalisador, porque daí você tira da mão do operador essa obrigação de dosagem, essa responsabilidade de dosagem e de controle, né? Então, em muitos lugares a gente sabe que não existe um operador dedicado para que se acompanhe o tratamento, é o operador da utilidade, mas ele cuida da caldeira, do ar comprimido, do resfriamento, então ele é um operador multitarefas, né? E acaba que alguma parte é prejudicada, normalmente é o tratamento da água. Então, com um catalisador você acaba com esse problema, porque ele instalado, ele vai funcionar, a bomba da caldeira funcionando, né? Então, como eu falei, o tripé é a qualidade da água, um tratamento de água aplicado e a condução do tratamento. O que vem a ser essa condução do tratamento? É a análise da água, é saber a qualidade da sua água de entrada, para que você saiba quanto tem de dureza, para que você saiba quanto tem de sílica,
se precisa fazer correção do pH, para que você não tenha nenhum problema. Com base na qualidade da água de entrada, é que se determina a quantidade de purgas necessárias numa caldeira de descarga de fundo, para que você tenha um tratamento e você não tenha nem formação de incrustação e nem corrosão dentro da sua caldeira. Interessante. Até para eles entenderem, né? Porque essa questão da periodicidade da descarga de fundo é justamente indicada pelo tratamento da água, né? Exato. Por todas essas análises, você vai saber em quanto tempo você vai precisar fazer a descarga de fundo e o período ali. Isso, o intervalo de tempo. Exato, exatamente. Isso. Justamente o que garante, vamos falar resumidamente, o que garante a qualidade da água que está entrando na sua caldeira é justamente você ter um sistema eficiente, um sistema com abrandador ou uma bomba um abrandador e um sistema de dosagem, né, de produto, ou um catalisador. Exato. Né, e uma empresa que tenha um know-how na área para fazer isso, para conduzir essa questão. Porque não adianta você ter um sistema eficiente, mas você não ter um acompanhamento. Sim, né? Porque quando a gente faz sempre muito a correlação com um corpo humano, né? Quando você faz um tratamento e você toma um remédio, não adianta só você tomar um remédio, você tem que fazer exames periódicos para ver a atuação desse remédio, para ver como que ele está agindo no seu corpo. O tratamento de água numa caldeira é exatamente igual. Você precisa ter a análise periódica da água para saber se o tratamento aplicado, se o remédio que a caldeira está tomando, ele está sendo eficiente. Porque às vezes pode haver um problema de mudança da qualidade da água. E existe isso, em tempo de estiagem, a condutividade da água é maior do que em tempo de chuva, porque o solo fica menos úmido, né, com menos água. Você tem a questão de pode ter algum problema na produção e daí reduz a quantidade de condensado e daí também muda a qualidade da água. Então, não só o tratamento, mas o acompanhamento é fundamental. A análise da água, o acompanhamento da própria inspeção da caldeira é fundamental para que a gente possa observar alguma falha, observar como que está o andamento da condução. Na empresa que a gente trabalha, que você também presta serviço, a gente pôde trocar essas informações, né? Sim. Nós identificamos como estava o tratamento de água, mas nós identificamos como está dentro da própria caldeira. Exato. Né? As incrustações dentro dos tubos, no casco da caldeira, no espelho da caldeira. E aí, com base no histórico de análises, você pode observar a razão da caldeira estar daquela forma, né? Quando que houve descompasso, quando que o abrandador não funcionou, quando que a caldeira funcionou dentro dos limites. Então, a inspeção da caldeira conta a história dela. Sim. Né? Aqui, na verdade, vamos falar assim o que é um sistema eficiente, um sistema completo, né, de tratamento de água, que tem, nesse caso, para a gente mostrar que assim, tem o abrandador, tem também o catalisador na caldeira. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Esse vídeo aqui, ó. Então, o que é o catalisador? Catarina, fala pra nós. Esse equipamento aqui. Tá? Isso. O catalisador é um catalisador eletroquímico, ele é um equipamento de passagem de água e dentro dele existe uma liga metálica de baixa eletronegatividade. Conforme os sais da água, que possuem metais, entram em contato com a célula, por diferença de potencial elétrico, essa célula começa a liberar elétrons para a água. Com essa liberação de elétrons, ela vai agir de forma a prevenir incrustação e inibir corrosão. Então, o catalisador, ele substitui o tratamento químico anticorrosivo e anti-incrustante. Essa é a maior vantagem dele. Você instala o equipamento, você se despreocupa da condução dessa parte do tratamento, de fazer a mistura, de controlar o estoque, de regular a dosagem, ver se a bombinha está com ar, não está com ar. Então, esse dia a dia que toma um tempo da operação de utilidades, você descarta. Esse sistema deixa eu ver aqui, esse sistema olha aí, ó, aqui tem um catalisador, tem um abrandador. Sim.
Está mostrando bem aqui o sistema, que é um sistema... Assim, se você for fazer uma visita num cliente, fazer uma inspeção do equipamento, é importante você ter nessa preocupação de verificar se realmente o equipamento ele tem um sistema, o abrandador, está sendo feito realmente o tratamento da água adequado. E aqui, quando a Catarina fala sistema de dosagem, é isso aqui, só para vocês verem, ó. Né, que ele fica dosando por pulso produto. E esse não é um sistema totalmente Olha aí, ó. adequado, né? Você não tem uma identificação, né? Aqui teria que ter a identificação do produto. É o que a gente mais encontra hoje nos locais de caldeira, às vezes um reservatório desse ou até um menor. Isso, e a receita? E como que o operador faz essa receita? Isso. Ele dilui o principal em quanto de água, ou é no olho, então você não tem um tratamento preciso. Isso, e aí quem sofre com isso é a caldeira. É a caldeira. Né? Porque aí você tem incrustação, isso perde... Eleva o consumo de energia. Né? Eficiência, né? Exato. E aí no final, se você não chamar a Catarina, você vai chamar a gente. É verdade. Então, é bacana esse trabalho. Eu falo assim que é um trabalho preventivo, né? Sim, um trabalho totalmente preventivo. Que tem um custo menor comparado a uma parada. Né? Se você fazer uma parada aí, muitas vezes vão falar, pode ter uma parada não programada, dependendo do nível que chega de incrustação numa caldeira, vier aí às vezes danificar algum item da caldeira e ela entrar num estado de risco ali, você tem que parar a caldeira. Sem dúvida. Né? E normalmente isso daí acontece quando o pedido está em alta, a produção está em alta. Isso, que você exige, né, uma demanda de vapor ali. O lucro cessante é terrível, né? Para o pessoal entender, esse tratamento de água ele é antes da inserção da água para dentro da caldeira, né? Sim. Então você tem um sistema de abastecimento de água na empresa, né, onde é coletado inicialmente essa água, né, para verificar todos os componentes dela, para o tratamento específico, né, de abrandador, se precisa de um catalisador, se precisa de uma bomba dosadora para um alcalinizante ou algum outro produto específico, né? Então essa água ela passa por esse sistema, por um abrandador, por uma bomba dosadora, pelo catalisador para a entrada para entrar na caldeira. Você tem que processo, entender, né, da onde é a fonte de água, se é do rio, se é do poço, se é da rede pública, porque toda água tem característica diferente. Aí, com base nesse entendimento, olha, é da rede pública, então o abrandador tem que ser um pouco menor, ou não, é do poço, o poço é profundo, então talvez tenha mais dureza, o abrandador tem que ser um pouco maior para conseguir retirar tudo. Tem toda uma especificação Exato. para cada tipo de equipamento. Totalmente personalizado, cada cliente é um cliente. Só para vocês entenderem, assim, esse sistema, a caldeira, para você ter um tratamento eficiente, né, só resumindo aqui, ela tem que ter o sistema, né, ou o abrandador, que é esse sistema aqui, abrandador, ou a parte de uma bomba dosadora, que faz a inserção de produto, ou o catalisador. Então, assim, o abrandador ele tem que ter. Né? Aí tem a questão de você ou colocar um catalisador ou, né, essa bomba dosadora para ficar dosando produto na água. Prefiro o catalisador. Isso. Tem a questão do catalisador e ter isso, a questão de você não depender ali às vezes, como operador, às vezes pode não ver ali, o equipamento ele pode parar. Exato. Né, e aí quem vai sofrer é a caldeira. Então, é que assim, quanto mais se automatiza o processo, você deixa o operador mais ali para realmente cuidar do essencial e deixar essa questão, principalmente do tratamento da água, quanto mais se automatizar isso aí, né, você tem um ganho maior, até de produtividade, né, às vezes de falha no sistema. Né. Você acaba liberando o operador para fazer o que realmente importa, né, que é controlar a pressão, controlar a temperatura, fazer toda a checagem de segurança, que é para isso que ele está lá. Né. Controla, às vezes, o consumo, né, também de lenha lá, você vê isso muitas vezes não tem essa organização dentro das empresas. E o que é bacana, né, tem até a questão também da parte de descarga de fundo. Então, vamos fazer todo um caminho aqui.
Eu tenho que ter um tratamento correto, já sabe agora o que é um tratamento correto. Um abrandador, né, com um catalisador, para você ter ali o sistema, e uma empresa qualificada para fazer essa condução aí do tratamento da água. Ok. E aí, o que essa empresa vai fazer, Catarina? Então, assim, beleza, eu tenho ali o meu sistema, ou eu tenho minha caldeira ali, eu chamei a Catarina. Qual que é o seu papel quando você pisa da empresa? O que você precisa para você realmente conseguir manter a caldeira com tratamento adequado? São algumas etapas também. Então, a instalação do tratamento de água, né? E depois é a contínua verificação da qualidade da água para se certificar que o tratamento está sendo bem conduzido. É o último pilar daquele triângulo que eu te falei, que é a condução do tratamento. Então, de acordo com a qualidade da água do cliente, da fonte de água, se ele tem um pré-tratamento, se é um abrandador, ou se é uma osmose reversa, ou se é um desmineralizador, você vai ter um ciclo de concentração diferente. O que é isso? É a quantidade de vezes que a água consegue permanecer dentro da caldeira antes de ser descartada, tá? E que é o que define a descarga de fundo. Então, baseado nisso, olha, eu tenho uma água de poço com abrandador e eu quase não tenho retorno de condensado. Então, você vai precisar ter uma frequência de descarga de fundo maior do que alguém que tem um abrandador, mas tem um grande retorno de condensado. Por quê? Quanto mais você consegue retornar de condensado, né, que é você passa o vapor troca calor dentro da fábrica e retorna de novo para entrar na caldeira. Essa água é uma água pura, é vapor de água puro, então ele não tem sais. Quanto mais você consegue retornar essa água, menos você precisa descartar a água pela descarga de fundo. Então, o meu trabalho é justamente esse. O meu trabalho e de todos os meus colegas que são técnicos de campo é coletar a água e no próprio cliente já fazer uma análise inicial dessa água. Então, no próprio cliente a gente tem equipamento para medir se existe dureza ou não dentro do abrandador, o valor do pH da água, a condutividade da água que entra, da água que sai. Com todos esses dados, a gente conseguir determinar uma condução de trabalho, né? Então, quantas descargas de fundo por dia, qual o intervalo entre elas, quanto tempo de abertura da válvula de descarga de fundo, tudo isso é determinante para que o tratamento tenha resultado. Então, esse é o trabalho da empresa que faz o tratamento da água, justamente isso, né? Exato. Fazer toda essa condução e essa parte também da descarga. É a sua empresa que vai dar ali a quantidade, o tempo. Sim. Um exemplo dessa caldeira, você tem Esta caldeira, ela quase não retorna condensado, né? Porque é um abatedouro, então na hora do abate utiliza-se muito vapor vivo, então não se retorna muito condensado. Nesta caldeira, as descargas de fundo são a cada 30 minutos por 5 segundos. 5 segundos. Isso. A gente vê algumas caldeiras, o operador tem que ir lá e fazer descarga manual. Sim. Né? Aí você vê, às vezes o cara nem se atenta para isso, né? É importante também, às vezes, colocar um sistema, né, de automático de descarga de fundo. Então, são várias coisas assim, que a gente orienta. Tem um cliente nosso que está colocando, né? Sim. A gente orientou essa questão para colocar uma descarga de fundo automática ali. E o cliente ele vai se adequando, né? O que eu percebo é que assim, o mercado está amadurecendo e os próprios clientes eles estão conseguindo já ver muito mais atualmente do que quando eu iniciei em 2002 a real necessidade disso, né, de se ter uma automação, até porque a mão de obra é cara, né, então é muito mais vantajoso para um cliente colocar uma válvula automática ou colocar um catalisador eletroquímico para que o operador de utilidades dele possa fazer outras funções junto. Que bacana. E é interessante que lá na empresa que eu e a Catarina nós estávamos, ela me apresentou esse produto aqui, né, Catarina, que você faz. É o indicador do teste de dureza. Isso. A gente vai fazer aqui para vocês verem, vocês explicam para eles. Esse indicador é um negro de heliocromo. Ele é um indicador de dureza. Então, se a gente tem uma amostra de água, se tiver carbonato de cálcio ou se tiver dureza na água,
a coloração dele é uma. Se não tiver dureza, a coloração é outra. Tá? Tá. Vou fazer primeiro com dureza, Tá. para ficar mais legal. É um volume bastante pequeno de água, tá? É coisa de 50 ml de água. Coloca o indicador. E aqui a coloração é rosa, porque o rosa é uma indicação de que a água tem dureza. Aí essa mesma água, ela passa pelo abrandador e daí a gente repete o teste, para ter certeza de que o abrandador está funcionando da forma adequada. Essa água aqui a Catarina retirou, né, após a passagem da água pelo abrandador. A coloração é azul. Azul. Olha que bacana. Então é bastante diferente, né? A água com dureza e a água sem dureza. Então, Aqui tem muito cálcio, aqui não tem cálcio. é um teste rápido que a gente consegue fazer, né? Sim. Para verificar também se o abrandador está... Está sendo eficiente. Exato, é porque como qualquer equipamento eletrônico, ele pode apresentar falhas, né? Então esse é um teste que não demora 10 segundos para ser feito e tem muita eficiência. E o próprio operador, ele pode ficar com Sim. um produto desse e ter um acompanhamento Exato. até diariamente. Nos nossos clientes, a gente passa essa instrução para todos os operadores, tá? Tem abrandador, tem que fazer o teste. A gente pede para que se faça todos os dias. A gente está falando em incrustação, né, tratamento, mas você sabe o que às vezes a pessoa não sabe o que é uma incrustação. Né? Aqui tem uma foto, isso aqui, um exemplo em caldeira flamotubular, né, a incrustação ela vem na parte externa do tubo, porque é onde a água fica em contato com o tubo. Os gases quentes ele passa no interior, né, no caso aqui, acredito que seja uma caldeira aquatubular, que a água passa no interior dos tubos. Então você vê o que é uma incrustação. Ele forma aqui uma camada e pela condutividade ele se torna até uma baixa condutividade da incrustação, se torna até um isolante, né, Catarina? Sim, é um isolante térmico causado pelo acúmulo de sais da água, né, dentro da caldeira, e é um excelente isolante térmico. Então, cada milímetro de incrustação, aí você aumenta o seu consumo de energia, né, para gerar a mesma tonelada de vapor em cerca de 20%. Então, isso eleva a temperatura também. Eleva a temperatura e quanto maior for a sua incrustação, mais problemas você vai ter, porque você não vai conseguir fazer o resfriamento do tubo com a própria água que é gerada a vapor, você vai ter uma dilatação desigual no tubo. Essa dilatação desigual pode gerar trinca no espelho, pode gerar trinca no seu tubo. Vazamentos, né? Vazamentos e, por fim, condenar a caldeira, né? Então, é uma preocupação que deveria ser a preocupação de todos, o combate à incrustação na caldeira. Isso. Então, isso aqui é... A gente vai ver um interior de algumas caldeiras aqui, que às vezes... Faz aqui? Essa última aí é onde nós atendemos, né? Nós fazemos a inspeção desse equipamento e a Catarina faz o tratamento de água, né? Tem alguns detalhes de incrustação, justamente, às vezes, por uma falta de cuidado mesmo com o sistema do abrandador, né? Teve um período, né, Catarina, que faltou sal ali, então... Eu atendo essa caldeira desde 2019. Quando eu iniciei o tratamento de água, eles não estavam fazendo nenhum tratamento de água. Então, não havia dosagem de produto, não havia controle do abrandador, não havia análise de água. Por um tempo, eles estavam sem nenhum atendimento. Tiveram alguns problemas, começamos a negociar e instalei o tratamento. Até criar uma cultura da necessidade do controle diário da dureza, da necessidade da operação correta do abrandador, da descarga de fundo, levou um período, né? Um período de quase um ano. Mas é um período de assessoria e de consultoria. Olha, você tem que fazer isso por causa disso. Se você não fizer, não adianta ter o tratamento, porque o resultado não vai ser
eficaz. A partir daí, mudou-se a cultura do pessoal de operação e eles passaram a fazer a condução do tratamento da forma correta. E o resultado a gente observa. Dá para perceber, acho que quem está assistindo não consegue ver com tanta... Eu coloco a foto. Porque está havendo um descascamento da caldeira, ou seja, a incrustação que estava presente nela, ela está soltando. É isso que eu ia perguntar para você. Um exemplo, tem uma empresa que às vezes não está com um tratamento eficiente, aí entra a sua empresa para fazer um tratamento adequado e você orienta todos os procedimentos que tem que ser feitos, equipamentos, e aí o cliente adota isso aí. Beleza, adotou o sistema, adotou o tratamento, há como reverter essa incrustação? Sim, você não consegue deixar ela como 0 km. Mas eu vejo muitos casos onde você, instalando um abrandador, instalando o tratamento de água e operando da forma correta, você consegue ter um descascamento bastante importante. E esse descascamento, ele implica em economia de energia. Porque você tira a incrustação do tubo, você acaba economizando energia, porque você gasta menos energia para fazer a troca de calor. É por isso que a gente sempre recomenda para os clientes, depois de 6 meses de trabalho, abrir a caldeira para observar a situação do tratamento. A gente pede sempre que se abra no início do tratamento, para a gente saber o que a gente está pegando. Quase nunca é possível. Mas depois de 6 meses, a gente também orienta essa abertura justamente por causa disso, para ver o quanto de incrustação saiu, o quanto foi a ação do catalisador e a ação da correta condução. E com o hidrojateamento, passar uma mangueira de hidrante ou passar um caminhão-pipa, parte dessa casca é arrancada e a caldeira retoma a eficiência dela. Mas assim, depende do grau da incrustação ou não? Todo caso pode ser revertido? Não. Ou tem alguns casos que não tem como reverter? Só fazendo aí tem a questão do tratamento químico, né? Da limpeza química. Limpeza química. Não é todo caso, tá? Se você tem um caso leve, você consegue ter uma reversão, você consegue ter um desprendimento. Em alguns casos, é só uma limpeza química mesmo para que dê jeito. Tá? Limpeza química é diferente de tratamento químico. Tá? O tratamento químico é o dia a dia. A limpeza química é uma ação pontual, onde você joga um produto ácido, que é extremamente agressivo, para arrancar essa incrustação. É um procedimento que demora aí de 4 a 5 dias para ser feito, né? Porque tem a parte do ácido, depois tem a parte da neutralização do ácido, tem toda uma operação e envolve aí diversos riscos também. Então, assim, a limpeza química é a última alternativa. Né? Aqui a gente viu o quanto é importante, né, a questão da inspeção do equipamento, juntamente com a avaliação da análise do tratamento de água, né? Sim. Justamente para isso, porque às vezes a gente faz uma avaliação dentro, na parte interna de uma caldeira e verifica a incrustação, mas a gente, em contato contigo, a gente consegue saber que houve uma melhora, né? Sim. Quando ela estava para quando ela está hoje, e a importância que a gente deve seguir como parâmetro, né? Exato. Então, é bem interessante essa questão quando a gente vai fazer uma inspeção interna numa caldeira, né? Mostra essa parte. Qual? Essa branca aqui. Aí é um exemplo de uma caldeira bastante incrustada. É aqui, ó. Cheguei os tubos, né? Isso. É interessante isso porque às vezes a gente acha, porque a caldeira ela tem essa coloração branca, a gente acha que ela está com um tratamento adequado de água, né? Mas é totalmente o inverso. Né? A gente consegue observar até que tem até incrustação nos tirantes da caldeira, onde não sequer passa fogo por dentro, né? Não tem nem troca de calor, mas a incrustação ela é tão intensa nessa caldeira que ela consegue até se fixar nos tirantes dela. Até no tubulão aqui da... Sim. Que essas fotos são fotos onde nós fizemos a inspeção dos nossos equipamentos. Porque assim, hoje muita crise assim, é muito essa linguagem.
como que está o pH da sua caldeira? Qual que é o pH ideal, assim, ô Catarina? O pH ideal, de acordo com os fabricantes, né, a recomendação dos fabricantes é de 10,5 a 12. 10,5 a 12. Tá? A questão é que a análise da água ela é muito maior do que a análise só do pH. Então, você tem que analisar a quantidade de sílica que você tem na água de alimentação, porque a sílica também é um composto altamente incrustante, que deve obedecer a um limite máximo. Você tem a questão dos cloretos, você tem alcalinidade. Cloreto e alcalinidade, baixa alcalinidade pode gerar corrosão, que é o oposto da incrustação, mas que também é tão danoso quanto. Isso. Então é uma situação que vai muito além do valor do pH. E é tão importante essa questão da análise, do resultado da análise, porque até mesmo pelo resultado da análise você consegue verificar a porcentagem de água de retorno de condensado, Sim. né? Justamente pelos indicativos ali de sólidos totais, cloretos, da quantidade de sílica, né? Você consegue trabalhar de uma forma integrada, né? Você calcula o quanto você está retornando de condensado. Isso auxilia a engenharia a melhorar essa questão de eficiência energética. Então é tudo um conjunto. É um conjunto, né? Agora, às vezes a gente separa, fala, não, eu não mexo com isso, eu não quero, não preciso nem saber como está o tratamento. Só quero saber se está tendo tratamento, né? Isso. Mas é algo que a gente precisa estar sempre atento, né? Exato. Na inspeção periódica do equipamento. Todos os envolvidos, quando a gente fala em caldeira, todos os envolvidos ali, tanto na inspeção, na operação, né? Ter essa preocupação realmente, né, com o equipamento, se o equipamento está ou não dentro dos parâmetros para conseguir aí garantir essa qualidade da água. Então aqui nós temos uma case de sucesso assim, no tratamento de água. Isso, essa caldeira é uma caldeira de 10 toneladas, que é a lenha, tá? Super enorme, super bonita. O catalisador está aqui no cantinho, bem pequenininho, nem aparece na foto direito, né? Tal é o tamanho da caldeira. Essa caldeira nós tratamos desde o nascimento dela, né? E esse cliente é um cliente bastante preocupado, fica no interior de São Paulo. Ele tem um departamento de qualidade onde todos os dias eles fazem análise de água. Todos os dias. Todos os dias. Outro ponto importante também, essa análise da qualidade da água. Qual que é assim, a periodicidade de ser realizada? Todos os dias, semanalmente, mensalmente? Olha, a maior parte dos clientes realiza essa análise mensalmente. Mensal. Porque você consegue aí gerenciar, né, entre um mês e outro o que está acontecendo. Como o vapor para esse cliente é um dado extremamente importante, é um insumo extremamente importante para a produção, e ele não quer ter nenhum tipo de problema, posto que a caldeira foi um investimento muito alto, ele prefere fazer análises diárias. Tá? Quanto maior a quantidade de dados que você tem, mais fácil é para você tomar uma decisão. Isso aí. Né? E essa análise, ela pode ser feita pela empresa, somente por quem faz a qualidade da água? Não, qualquer pessoa com o equipamento certo pode fazer. Isso. Esse cliente, ele tem um condutivímetro de bancada, né, no próprio laboratório dele, então o operador coleta a água, o técnico em química vai lá, analisa, mede a condutividade da entrada, da saída, e com isso ele tem os parâmetros que a gente passou para ele. Olha, o esperado mínimo é tanto, o esperado máximo é tanto. Trabalhando dentro desse intervalo, a caldeira está trabalhando da forma correta. Tá. E aqui nós temos o interior, né? Porque não é nada de falar que a caldeira, mostrar a foto da caldeira e falar que o tratamento às vezes está eficiente, né? Exato. A gente mostra o interior dos tubos, né? Então, essa caldeira ela tem tubo liso, né? Não é corrugado como os da Alfa Laval. Mas dá para perceber a integridade do tubo. Não há aderência, poros, né, de incrustação. Ele não é rugoso, né? Aqui tem um pontinho de flash, mas é da umidade da caldeira mesmo. Mas você não tem nenhuma formação de incrustação. É interessante, explica
eles, Catarina, a questão da coloração, né? Sim. Porque às vezes eles enxergam uma caldeira dessa, verifica essa coloração e falam, não, isso aí é corrosão, né? Acha que ela está corroída, tá né? corroída, né? O que ocorre é que como a gente não dosa produto químico na água, como o tratamento é feito só com um catalisador eletroquímico, a coloração que fica na caldeira é justamente a coloração dos sais que estão na água, né? Você tem sais alcalinos terrosos, sais de ferro. Então, é essa coloração que tem. Quando a gente deixa a água vazando por um tempo, escorrendo até na nossa casa, depois de um tempo vai ficar também essa coloração meio de ferro, meio de terra. É a coloração de quando a água evapora e os sais ficam ali precipitados. Tá? Então, tem empresas que o produto químico tinge a caldeira de preto, tem algumas que tinge de cinza, né? Mas como a gente não joga nenhum produto, a nossa caldeira é vermelha. Exato. Você vê que, ao invés mesmo estando preto, você observa uma incrustação aderida. Isso. Tanto aqui quanto no espelho. Por isso que é interessante até a nossa questão de avaliação, de inspeção do equipamento, Sim. A gente identificar qual que é o processo que está sendo utilizado no tratamento de água, justamente para a gente conseguir ter uma avaliação mais assertiva, né? Exato. Porque, igual, na questão da empresa, da Cleanwater, eles utilizam catalisador, mas é eficiente, mas gera esse tipo de coloração. Exato. Né? Isso aqui. Isso daí é provavelmente uma caldeira que não tem abrandador, porque essa coloração ela é muito típica de presença de dureza. Dureza, né? E incrustação, né? Você percebe que você tem tá bem avançado aqui, né? Olha a quantidade, né? A camada de incrustação aderida. Isso é um isolante térmico. Um isolante, isso superaquece Exatamente. os tubos, né? Uma caldeira que era para trabalhar por 25 anos sem problemas, ela não vai durar 10. Né? Eu costumo também fazer muito paralelo com o corpo humano. A gente não infarta de um dia para o outro, a gente infarta depois dos 45, 50 anos de uma vida de más escolhas, né? Sejam elas de alimentação, de exercício físico. É a mesma coisa a caldeira, ela vai incrustando até o momento que ela infarta, que ela não tem mais como operar. Tanto para quem faz a operação, quanto quem tem, às vezes, é responsável pela supervisão de um setor que tem caldeira, quanto, às vezes, até o próprio profissional que faz a inspeção, quando você encontra, né, esse sistema aqui, dosagem por pulso, e não tem um abrandador, é importante você orientar o seu cliente justamente, né, porque agora, eu digo assim, que a partir de agora você já tem o conhecimento, né, você adquiriu o conhecimento aí do que é um sistema eficiente, quais são os procedimentos corretos, e a partir daí, se você não orientar o seu cliente, você está fazendo parte aí, né, dos riscos que pode acontecer com a caldeira. Né? Porque o bom cliente é aquele cliente que não é só ouvinte, né? Que é o ouvinte praticante. É o cara que vai ouvir as suas orientações e ele vai realmente se atentar aí para realmente pra fazer o tratamento eficiente. Tem mais alguma coisa para falar, Catarina? Pois é. Quem tiver alguma dúvida, precisar de informações sobre tratamento de água, pode entrar em contato. Disseminar informação é sempre importante. Isso, vamos deixar o link, se pode, né, do seu contato lá embaixo. Pode sim. É importante porque às vezes muitos supervisores assistem, né, às vezes o próprio pessoal faz inspeção. É importante eles terem esse contato seu para, a partir de agora, começar realmente a lutar junto com a gente para mudar a cultura, né, dentro das empresas, de realmente tomar esse cuidado com o equipamento. Porque assim, eu falo que para a gente tem uma demanda de serviço nessa área de manutenção, mas a gente não pode, porque eles falam assim, mas então você vai lutar você vai lutar para criar uma cultura de tratamento e você não vai ter serviço de manutenção. Mas assim, é um risco muito alto. Sim. Se eu falar assim, eu não vou orientar o cliente sobre a questão de tratamento, porque aí vai me gerar um serviço de manutenção, de troca de tubo. Mas e se não chegar a fazer a manutenção e esse equipamento vier a sofrer aí uma explosão, né? A vida do operador que está ali, do pai de família, que é o lado mais fraco da corda, né? Sim. É o que vai arrebentar. Então não adianta, a gente faz a manutenção, mas assim,
é complicado quando a caldeira chega nesse estágio. Ele pode, assim, ele está no estágio já que a gente já fez manutenção de caldeira, que está no estágio assim, que está em extremo risco. E graças a Deus a gente conseguiu fazer a manutenção a tempo, parar a caldeira a tempo para fazer. E se isso não acontece? Quando não dá tempo. Não dá tempo, né? Então, querendo ou não, a gente tem que levantar essa cultura de conhecimento, levar para dentro das fábricas, a gente anda, dentro das empresas, também de cuidar, né, dessa parte do tratamento. Agora você já sabe o que é um tratamento eficiente, já sabe quem você pode entrar em contato para ser orientado com isso. Né? E é muito bacana isso. Eu quero agradecer a Catarina. Eu é que agradeço, né, a oportunidade. Disponibilidade. Catarina, por ser uma parceira nossa aí. Isso. Tem nos ajudado aí, tanto em avaliação de equipamento. E a importância, eu que fico em campo fazendo inspeção nessas caldeiras, juntamente com o Rony também, é muito interessante essa troca de informação. A gente sabe o quão eficiente uma melhoria para o nosso serviço até de avaliação do equipamento com relação ao tratamento de água. Exato. Obrigado, Catarina. Eu é que agradeço a oportunidade de vocês. Agora nós vamos lá para fora, tem ali um feixe tubular de uma caldeira vertical que a gente fez a substituição. E a Catarina vai estar só explicando ali as condições que está aquele feixe tubular, só para você entender ali a questão da prática da incrustação, tá bom? Então aqui nós temos um feixe tubular de uma caldeira vertical, que os espelhos, teve trinca nos espelhos, então a gente fez substituição. A Catarina vai estar falando agora sobre essa incrustação aqui. Sim, a incrustação é justamente essa camada espessa, esbranquiçada. Isso daqui é um isolante térmico e o excesso de incrustação, principalmente na base da caldeira, na parte aqui, ó. Impediu a troca de calor, impediu o resfriamento da caldeira, o resfriamento do espelho e gerou trincas. E essas trincas resultaram na perda do feixe tubular, né, com um grande impacto econômico aí para a fábrica, que teve que parar a produção para fazer a manutenção corretiva. Isso aqui, né, que você explicou, né, Catarina, quando tem a troca, e gera até vazamento. Sim, como não passa água, né, como não tem a troca de água, justamente pelo excesso de casca, do excesso de incrustação, você não tem o resfriamento correto do espelho, e com isso você tem uma dilatação que não é uniforme. E essa dilatação desuniforme, ela acaba gerando trincas. Exato. Isso aí. Obrigado, Catarina. Eu é que agradeço. Pela parceria, né, pela ajudar também com o conhecimento. Você tem muita experiência na área. E agora acredito que vai levar um grande conhecimento a muitas pessoas que às vezes não tinham esse conhecimento sobre incrustação, sobre um tratamento eficiente, um sistema correto. Bom, agradecer e até a próxima.